E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem um material que é francamente genial e universal ao mesmo tempo. Não importa o estado em que a gente cresceu, nem a geração a qual a gente pertence, tem um fenômeno que é simplesmente fascinante. As mães parecem seguir exata e milimetricamente o mesmo roteiro. É sério, é quase como se elas recebessem um manual secreto impresso no exato minuto em que o primeiro filho nasce. E isso acaba levantando uma questão muito curiosa. Como é que essas mães, espalhadas por todo canto, conseguem memorizar o mesmo manual de regras? Todo mundo que está acompanhando a gente aqui conhece essas frases de cor, né? Elas trazem aquela diversão nostálgica maravilhosa quando a gente tenta decodificar o que essa linguagem materna universal realmente quer dizer. O que nós vamos fazer hoje é justamente pegar esse material de base e traduzir o significado real por trás dessas frases icônicas. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Aqui a gente tem a peça central da nossa exploração de hoje. É um pôster super bacana, bem com aquela carinha retrô, listando todas essas preciosidades. E prestem bem atenção na ironia do design, viu? Tem essa mãe com um sorriso super acolhedor, lencinho no cabelo, um aventalzinho de coração. Isso mascara com uma perfeição absurda a sabedoria firme e às vezes até implacável que mora nessas frases. É uma dualidade simplesmente fantástica. E olha, estamos falando de bastante coisa. O nosso documento de origem cataloga logo de cara 20 dessas chamadas frases de ouro. O nosso objetivo agora é dar uma olhada nesse dicionário materno extenso e traduzir o que à primeira vista parece ser pura ameaça e aviso literal e transformar naquilo que realmente são expressões profundas de cuidado. Para ficar mais fácil, nós dividimos esse vocabulário em categorias bem claras. Começando pela primeira categoria, a guardiã, proteção em forma de casaco. Pois é, a gente começa com aquelas frases que nascem do instinto de proteção absoluto, sabe? Aquela vontade feroz de proteger a cria contra qualquer coisinha que venha de fora. O famoso aviso sobre o casaco não é um número 1 à toa. Ele ilustra perfeitamente essa antecipação constante da mãe em relação ao ambiente. É aquela preocupação eterna com o bem-estar físico que parece que nunca desliga. Mas se a gente aplicar a nossa técnica de tradução aqui, fica bem claro que isso não tem absolutamente nada a ver com meteorologia. Sério, as mães não estão competindo com a previsão do tempo. A tradução real e profunda de um leva casaco vai fazer frio é, na verdade, um quero que a gente esteja seguro e aquecido o tempo todo. É como se fosse um cobertor invisível de proteção constante que se manifesta num pedaço de roupa. E olha só, essa proteção toda vai muito além da saúde física. Ela chega direto nos recursos da família também. Aqui a gente entra no território do inesquecível na volta a gente compra. Essa é, sem dúvida, a tática mundial mais eficiente de adiamento educado. Um mecanismo de defesa brilhante e universal, criado especificamente para proteger o orçamento da casa daquelas compras por impulso no mercado. É claro que, na prática, a realidade bem-humorada por trás dessa promessa é algo que todo mundo acaba descobrindo mais cedo ou mais tarde, né? A tradução literal parece super gentil e cheia de esperança, mas o significado oculto, real, que une a infância de praticamente todo mundo é curto e grosso. Nós nunca, jamais, em hipótese alguma, vamos comprar isso. É simplesmente a negação perfeita, só que embalada como uma promessa para o futuro. Agora, avançando para a categoria 2, a executora, disciplina e a contagem. É exatamente aqui que a gente começa a ver como os limites e as regras são enraizados dentro de casa. Se a gente comparar aquelas duas ilustrações principais do material de origem, a mudança de humor é drástica e muito engraçada visualmente. De um lado, a mãe toda doce e sorridente, do outro, a mãe de roupão, dedo em riste e com a cara fechada. É a representação perfeita daquele exato segundo em que a ordem precisa ser restaurada. E rápido. O que naturalmente nos leva à ameaça mais reverenciada e temida da história da humanidade, a lendária contagem até 3. É o sistema de alerta máximo. No instante em que essa frase é pronunciada, o ecossistema inteiro da casa prende a respiração e percebe que a paciência acabou. E se a gente for analisar essa contagem de um jeito mais frio e lógico, é basicamente um cronograma de desarme de bomba. Pensa comigo. O número 1 é o aviso claro e limpo. O 2 é a escalada. Aí vem o infame 2,5, que é o momento de pânico generalizado e absoluto. E o 3... Bom, o 3 é a ação inevitável. Traduzindo, a mãe está graciosamente concedendo uma janela minúscula de tempo para desescalar o caos antes que a tempestade caia de vez. Mas e quando a contagem falha? Aí entra o arsenal pesado, o famoso kit de ferramentas da executora. Dá só uma olhada nessas promessas dramáticas que vieram direto do texto original.
A gente tem o clássico e tenso, em casa a gente conversa, o assustador, se correr vai ser pior, o drama nível novela de eu vou me embora dessa casa, e o inquestionável, eu não estou pedindo, tô mandando. A comédia de diversa tensão escalando de forma tão rápida é sensacional. E essas ilustrações capturam exatamente esse nível absurdo de drama. De um lado, aquela ameaça extrema das malas prontas, a famosa fuga materna, que claro nunca acontece, e do outro, a autoridade incontestável representada por uma coroa. A mensagem não poderia ser mais clara. Com a realeza da casa, a gente não negocia. Seguindo em frente para a categoria 3, a filósofa. Filosofia e construção de caráter. Agora, o que é realmente interessante sobre essa parte é como a gente sai da disciplina imediata do dia a dia e entra numa visão de longo prazo. Muitas dessas frases funcionam como pilares, verdadeiras lições de vida. Nenhuma delas tem mais peso do que essa aqui. Você não é todo mundo. É sério, isso é entregue com a gravidade de uma citação histórica famosa. Quando a mãe corta o argumento de que mais está todo mundo fazendo, ela não está só dizendo um não. Ela está forçando o desenvolvimento de uma identidade própria. Ela está moldando o caráter ali, na hora. E para ilustrar esse ponto com um pouco mais de drama, a gente chega na obra-prima das metáforas maternas, o salto da ponte. É genial, né? A imagem visual é um choque de realidade, desenhada de forma cirúrgica pelas mães para combater aquela pressão imensa que os amigos colocam, especialmente na adolescência. Então, o ponto crucial aqui é o que a tradução dessa metáfora nos ensina de verdade. Quando a gente disseca essa fala, percebe que não é uma bronca qualquer. O ensinamento profundo por trás do salto da ponte é: pense de forma crítica, não siga a multidão cegamente, questione as coisas. É uma aula gigantesca de pensamento livre e independente, só que camuflada de sermão. E a mesma lógica se aplica na área do dever. O clássico não fez mais que a sua obrigação. Acompanhando isso, a gente tem o checklist, reforçando a ideia de que fazer o que é certo, cumprir o dever básico do dia a dia, não vem com medalha de ouro no final. É um jeito firme e direto de enraizar o senso de responsabilidade no mundo real desde muito cedo. O que nos traz a nossa categoria final, o verdadeiro significado. Tudo por amor. É aqui que a gente começa a conectar todos os pontos, sabe? Todas essas regras, todas as contagens, as lições filosóficas, tudo isso converge para um único lugar. Temos essa ilustração maravilhosa da mãe com múltiplos braços, exausta, soltando um é tudo eu nessa casa. Apesar de super engraçada, é uma representação incrivelmente verdadeira do trabalho colossal, incansável e, na maioria das vezes, invisível que as mães fazem todos os dias para manter a família inteira funcionando. E isso reflete perfeitamente a regra de ouro que nosso material de origem apresenta. Amor de mãe não se discute, se obedece. O que a gente percebe é que por baixo de toda essa casca de rigor, de contagem até 3 e de controle financeiro do supermercado, existe uma base gigantesca, inabalável, de pura devoção. Toda aquela rigidez é só a camada externa de um sistema de proteção focado em quem elas mais amam. E isso nos traz a tradução final, a mais importante de todas. Quando a gente espreme todas essas 20 frases, tira todo o teatro, o medo de ficar sem casaco e as broncas, a mensagem central que sobra é uma só. No fim das contas, tudo se resume a um amor incondicional. Esse documento inteiro acaba sendo uma homenagem linda e muito verdadeira a essa dedicação universal das mães. E enquanto a gente reflete sobre toda essa compilação incrível de sabedoria escondida no cotidiano, fica uma pergunta super interessante no ar. De todas essas frases de ouro, de todas essas pérolas, qual será que ecoa mais alto na nossa memória? Qual será que moldou com mais força a pessoa que nós somos hoje? É incrível perceber como palavras que parecem tão banais conseguem deixar um legado que dura uma vida inteira. Bom, continuem sempre curiosas, continuem prestando atenção nessas pequenas coisas ao nosso redor e a gente se encontra na nossa próxima exploração. Até lá!